Aqui é o Alex e nesse vídeo eu vou te mostrar tudo, detalhe por detalhe, que você precisa saber para entrar nessa próxima turma do Expert na avaliação do salto vertical. Mas o que é Expert na avaliação do salto vertical? Exatamente. O Expert na avaliação do salto vertical é uma metodologia, é um passo a passo de tudo que você precisa saber para utilizar o salto vertical como uma ferramenta de avaliação e monitoramento de intensidades de treinamento. É uma receita para que você possa utilizar de maneira prática no seu dia a dia os resultados aí das alturas de salto que você consegue obter nos seus testes de salto vertical. Seja na avaliação dos seus atletas aí de alto rendimento, nos seus alunos aí de personal, grupos de corrida, grupo de ciclismo, na sua coleta de dados, para o seu mestrado, para o seu doutorado ou para a sua pesquisa. Eu vou te mostrar como interpretar um gráfico como esse, sem número nenhum, só com essa imagem aqui, ó. Eu vou te mostrar o que você precisa fazer para, em menos de 30 segundos, saber que esse gráfico aqui, ele representa força de reação contra o solo de um salto contra movimento. Esse ponto aqui, ó, ele representa a maior velocidade, a maior aceleração para baixo do centro de massa. Essa área aqui, mais ou menos, ó, ela representa a máxima velocidade do centro de massa para baixo. Esse ponto, essa área aqui no gráfico, ela representa a divisão entre fase excêntrica e fase concêntrica. E esse ponto aqui, ó, no meio dessa reta para baixo aqui, ó, representa a máxima velocidade do centro de massa para cima. Isso pode parecer até um pouco complicado e até mágico, né? Mas só com a inspeção visual é possível sim a gente fazer uma avaliação muito acima da média. Falando assim, até eu acabo duvidando, né? Mas dá uma olhada aqui no que o Paulo fala. Sempre uma dúvida sobre aquele gráfico. E eu não estava compreendendo de forma nenhuma vendo os vídeos. Só que aí quando eu comecei a estudar com mais calma, aquele material que tem na plataforma que o senhor mandou, com a foto, já com as curvas, aí eu comecei a parar, olhar, aí eu compreendi. Compreendi, olhar para aquele gráfico e saber, aquela fase é excêntrica, aquele é o freio, aquele é a fase concêntrica, já dá para entender. Isso foi a coisa que mais aprendi algo. Sabe quando você tem assim, aprendi algo que eu estava querendo, pronto, startou. E aí tudo ficou mais fácil quando eu fui ler os artigos depois, porque depois que eu compreendi a curva, e aí ficou mais fácil. Mas aí você vai falar, eu não tenho plataforma de força para medir força de reação contra o solo. Mas a força de reação contra o solo, ela sempre vai existir. E é essa força que você está querendo predizer quando você faz a sua avaliação olhando apenas a altura do salto, utilizando aí o seu tapete de contato, o seu sistema óptico ou o aplicativo de celular. Sobre não ter plataforma de força, também dá mais uma olhada um pouquinho mais aqui no que o Paulo fala um pouquinho mais para frente. Mas pode ser que eu nunca avalie numa plataforma de força, mas eu tenho que entender dela para eu entender do tapete, do sistema óptico, de qualquer outro tipo de... Mas na plataforma de força, as coisas ficam diferentes, né? Você começa a entender o que é o salto com aquelas curvas. A força de reação contra o solo é importante para a gente saber interpretar não só as avaliações ou os resultados de altura de salto, mas também para a gente poder interpretar os artigos e as publicações que utilizam as medidas de força ou mesmo as medidas de altura de salto. E saber se aquele artigo, né, se o artigo que você está lendo, ele está coerente ou não. Você quer um exemplo? Olha esse artigo aqui, ó. Ele está dizendo que existe um método que determina que o início da fase concêntrica, que é a fase de impulsão, ele se dá logo no início do movimento. Nesse ponto aqui, ó, onde está marcado por essas setas vermelhas. E o que é pior, esse artigo aí que eu acabei de te mostrar, ele serviu de base para esse outro artigo aqui, ó. Que entendeu, né, que esse artigo aqui entendeu que aquele primeiro artigo que eu te mostrei, que ele é válido. Porém, existe um equívoco nesses dois artigos aí. E esse equívoco, ele acaba sendo propagado, né? E a maioria dos profissionais não sabe interpretar
esse tipo de equívoco. Talvez esteja curioso para saber que equívoco que é, né? Para a gente não chamar de um erro, né? Nesse artigo aqui, que é aquele primeiro que eu mostrei para você, o autor está afirmando que a fase concêntrica ocorre nesse ponto da curva de força aqui, ó, que é o menor ponto da curva de força. Porém, quando a gente usa artigos realmente confiáveis, que usam os conceitos corretos, a gente vê que quando ocorre esse ponto de força, né, na curva de força, o deslocamento do centro de massa para baixo, ele está apenas no início. Mais ou menos isso daqui, ó. Aqui eu tenho a curva de força. Esse ponto aqui, ó, é a menor força durante a fase excêntrica, logo no início do movimento. Porém, se eu colocar a curva de força junto com a curva do deslocamento do centro de massa, uma sobre a outra, a gente vai perceber que quando a menor força na fase excêntrica ocorre, esse ponto aqui, o deslocamento ele é mais ou menos aí de 3 centímetros. Isso quer dizer que a gente praticamente, quem está fazendo esse salto, praticamente não entrou em movimento ainda. Está bem no início aqui. Ou seja, esse ponto ele está muito longe do início da fase concêntrica, que é a divisão entre essa faixa verde e essa faixa laranja que está aqui, ó. Geralmente esses equívocos eles ocorrem por uma falta de experiência nesse tipo de medida. E como que eu posso ter experiência se eu não tenho plataforma de força para medir força de reação contra o solo e ganhar experiência? É simples, basta que você tenha contato com quem pode te mostrar como esses dados realmente se comportam, através aí de centenas de avaliações dos mais diversos indivíduos e modalidades. É só seguir o princípio do Diogo aqui, ó. Dá uma olhada também no que ele fala. Nem sei se um questionamento que você levantou em relação àqueles bicos que dão quando a pessoa vai fazer o counter movement jump ou do movimento concêntrico, como é que resolve aquilo no treinamento, né? Então, assim, nenhum livro vai te explicar aquilo. Não. E, assim, será que em todos os aparelhos, essas são as minhas dúvidas, será que em todos os aparelhos são iguais? Será que você vai encontrar essas coisas em outros lugares? Será que se usar aparelho A ou B, isso aí vai aparecer? Não vai? Por que aparece? Por que não aparece? Então, são coisas que eu não conhecia realmente, e você vai conhecer quando você mexe com o aparelho de todas as formas, né? E como eu não tenho acesso a nenhuma plataforma de força aqui, então esse para mim já é um ganho absurdo, né? Porque eu já aprendo em relação a isso. E daqui para frente você vai aprendendo. Aí eu tinha visto, né, que tinha as aulas com o Fábio Nakamura, que é um puta pesquisador. Bom, deixa eu contar mais ou menos como que a gente chegou aqui no expert de avaliação do salto vertical. Eu sou formado em educação física, né? Eu sou um profissional de educação física, que eu entrei na educação física, no curso de educação física pela PUC de Campinas em 1988. Em 88 também eu comecei a trabalhar com a arbitragem de atletismo. Isso me deu uma visão muito legal da parte de treinamento mesmo, né? O meu primeiro professor de treinamento esportivo foi o professor Dr. Miguel Arruda, né, que me ensinou e me ensina muito até hoje. Dentro da área de fisiologia de exercício, que eu acabei entrando aí para especialização, eu conheci o professor Dr. Ivan Pissarro, que é o meu principal mentor dentro da área de fisiologia do exercício. Ele que me apresentou esse tipo de teste aqui, que é um teste de ergoespirometria. Já isso há bastante tempo. E eu literalmente fiz um teste igual a esse aqui, usando esse cilindro aqui, que é um gasômetro, que hoje a gente chama aí de ventilômetro ou pneumotacógrafo, né? Mas isso aqui é uma versão mais antiga. E esse foi o meu primeiro contato com a fisiologia do exercício. Foi sendo submetido e fazendo também um teste igual a esse. A partir desse momento que eu fiz esse teste, eu acabei ficando curioso com relação a essa área. E acabei entrando nessa área, principalmente na área de desenvolvimento de equipamentos e criando ferramentas para ajudar outros profissionais e a mim mesmo também a entender um pouquinho mais como funcionam as coisas que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia. E logo lá no início da carreira, a minha principal dificuldade era realmente encontrar as referências bibliográficas que pudessem de verdade me ajudar a entender como o funcionamento das coisas.
E é lógico, para desenvolver os equipamentos eu tive que estudar bastante, né? Eu precisei estudar muitos temas envolvidos. E um desses temas é exatamente o salto vertical que a gente vai trabalhar aqui dentro do Expert na avaliação do salto vertical. Porém, lá no começo, o meu primeiro equipamento que eu desenvolvi foi na área de ventilometria, na área de fisiologia, onde a gente trabalhou bastante o conceito de ventilação e acabou difundindo bastante esse conceito aqui no Brasil. E a partir daí a gente começou a desenvolver outros equipamentos também. Cicloergômetro, ergômetro de braço, ventilômetro, dinamômetro, tapetes de contato, encoders lineares, plataformas de força e por aí vai. Então a minha atuação ela sempre foi pautada no desenvolvimento e na utilização de ferramenta. E para eu poder utilizar essas ferramentas para mim, e eu poder ensinar outros profissionais também a utilizá-las, para poder tirar o máximo possível delas, eu criei um método, que é o conceito de avaliador de alta performance, que é aquele avaliador que tem o seu trabalho na alta performance. Não necessariamente ele faz avaliação de indivíduos de atletas de alto rendimento ou alta performance, mas sim a avaliação, o seu trabalho é de alta performance. E parte desse método do avaliador de alta performance é exatamente o Expert no salto vertical. Eu já estou aí há muitos anos fazendo avaliações, interpretações de relatórios e artigos todo santo dia. Eu já ajudei e ajudo aí centenas de profissionais a fazerem as suas interpretações também. Alguns aí já há muito tempo que estavam aí na graduação e hoje são pesquisadores reconhecidos internacionalmente. Dá uma olhada aí o que o professor Paulo Azevedo fala. E acho que o meu primeiro curso, Alex, que eu fiz, né, na época de graduação foi pelo Cefis em Campinas. Eu fui assistir uma palestra lá e quem estava palestrando nesse dia, um dos palestrantes era o Vilmar. Inclusive, estava o Vilmar, acho que o Cassiano, que era da Unesp em Bauru, e tinha mais alguém lá palestrando no dia. Foi o primeiro curso que eu fiz. Eu fui de Bauru para lá assistir, né, já tinha me formado. Então, tenho boas lembranças aí desse curso. E a fita, né, do limiar ventilatório, VHS, eu tenho comigo aqui. O meu objetivo com o Expert na avaliação do salto vertical é te ajudar a transformar os resultados dos seus testes aí em parâmetros para que você possa treinar ou interpretar as coisas relacionadas à força explosiva, à força rápida, força dinâmica, resistência de força, força elástica, tudo isso a partir das alturas de salto que você pode obter nos seus testes aí. E transformar isso em conceitos relacionados à força. Para quem que é o expert no salto vertical, o expert na avaliação de salto vertical? É para quem quer saber como utilizar as alturas do salto, é para quem quer saber como aplicar os diferentes protocolos, é para quem quer ter acesso aos principais artigos relacionados a esse assunto, é para quem quer saber como interpretar os principais artigos, como ter acesso a valores de referência, como diferenciar os resultados de acordo com os equipamentos. E se você é um preparador físico, isso sim é para você. Se você é um professor universitário, também é para você. Se você está fazendo mestrado, sim, esse programa, ele é para você. Se você está fazendo doutorado, também é para você. Se você é um personal e quer aprender a fazer análises de salto vertical, também é para você. Como que ele vai ser realizado, o programa aí Expert na avaliação do salto vertical? São aulas sempre online, e isso por quê? Porque facilita muito a participação. É muito mais simples para a gente poder estar interagindo. Você não precisa se deslocar e você pode assistir às aulas de onde você quiser. O curso, né, o Expert na avaliação do salto vertical, ele é composto por 8 módulos que serão dados em 4 encontros ao vivo. Em cada encontro a gente vai ter 2 módulos, para que o conteúdo, né, fique mais organizado. Dessa maneira você vai conseguir acelerar as suas interpretações. Se você acha que não tem tempo, não vai ter desculpa, pois as aulas ficarão gravadas, né? Como todo o curso online que hoje a gente tem aqui
para facilitar a nossa vida, né? E elas vão ficar disponíveis para que você possa assistir quando você quiser. Você vai poder assistir do seu celular, do seu computador, na hora que você quiser e quantas vezes você quiser. Quando que vão acontecer as aulas? As aulas, elas são sempre às quartas-feiras, às 20 horas, com transmissão pelo Zoom. Essa turma agora, ela vai começar no dia 20/4. E todo encontro vai ficar gravado para que você possa assistir e reassistir quantas vezes você quiser. Quem que vai ser o professor aí no Expert do salto vertical, né? Serei eu mesmo, né? E eu vou passar para você tudo que eu sei relacionado a salto vertical. Eu vou relatar as dificuldades que a gente encontra no dia a dia, como que a gente faz para interpretar os resultados, quais são as limitações dos diferentes equipamentos e muito mais. Quais são as principais dúvidas, por exemplo, que usuários de diferentes tipos de equipamentos têm, como que a gente resolve essas dúvidas. Tudo isso eu vou explicar para você tintim por tintim. O que vai ser ensinado aqui dentro do Expert na avaliação do salto vertical. O conteúdo que eu vou mostrar para você, ele vai te permitir bater o olho nesse tipo de artigo, né, que eu falei para você agora há pouco, e saber se existem informações equivocadas ali. Tudo baseado em relatórios reais. Não é curva de livro, não. São testes feitos mesmo de verdade no dia a dia mesmo. Dados reais do dia a dia, com o significado e o passo a passo para que você possa interpretar cada uma dessas variáveis. O que é velocidade máxima, potência média? Por que eu tenho uma taxa de desenvolvimento de força negativa, ao mesmo tempo eu tenho uma outra positiva? O que significa? Como que eu calculo taxa de desenvolvimento de força? E todas essas variáveis aqui, ó. Afinal de contas, a interpretação dos resultados é o nosso principal calcanhar de Aquiles. Quantas vezes você já foi aí em um curso, né, que os professores eles não disponibilizam os dados reais das pesquisas que eles apresentam para a gente ali, né? O dado bruto, de onde saiu aquele conteúdo que ele está falando, né? Para você ver como essas coisas são feitas de verdade mesmo. Então, eles acabam limitando, porque é lógico, tem um certo conceito de sigilo com relação a essas informações. Geralmente, esses cursos, né, desses professores, do pessoal, os cursos mesmo presenciais, eles têm um certo preço, né? Mas antes da gente falar desse preço, tanto de cursos presenciais, como do preço aqui do avaliador do Expert no salto vertical, eu preciso falar do custo de você não fazer esse curso aqui, que é o Expert no salto vertical. E insistir em fazer a sua avaliação sem tentar entender o comportamento da curva de força de reação contra o solo. Para você entender a altura de salto, você precisa entender isso aqui. Senão você não vai conseguir avançar dentro da avaliação de salto vertical. Então, se você não entender a curva de reação contra o solo, você não vai conseguir utilizar adequadamente os equipamentos aqui, como tapetes de contato ou mesmo sistemas ópticos ou aplicativos ou qualquer outro sistema para medida de salto vertical. Você vai acabar gastando um dinheirão para ter esses equipamentos e não vai tirar o máximo possível deles, porque você não vai entender o básico, o que está por trás das medidas do salto vertical. Então a gente precisa entender esse gráfico aqui, ó. Então existem alguns custos de não entender esse gráfico que a gente viu agora. Por exemplo, eu não vou saber identificar artigos que não tenham dados bem coletados, eu vou acabar correndo o risco de perder a minha coleta ou você perder a sua coleta por não saber exatamente o que você está medindo. Não saber como utilizar os dados para ajudar a melhorar os níveis de força dos seus atletas. Isso tudo são custos, né? Por exemplo, você pode acabar comprando equipamentos que não medem aquilo que você precisa medir. Se você é um professor, por exemplo, de medidas de avaliação, é um custo você não ter na mão dados reais
para mostrar para os seus alunos aí da graduação. Mostrar, olha, isso aqui é um relatório de salto vertical. É assim que isso é analisado, assim, esse conceito significa isso, aquela variável significa aquilo, e você ter vários vários relatórios que você possa mostrar para eles, por você não ter, muitas vezes, o equipamento aí na sua universidade, na sua faculdade. Dito isso, né, quanto que custam esses cursos que a gente está habituado a fazer? Um curso presencial, por exemplo, de alto nível, como é o Expert aqui na avaliação do salto vertical, ele custa aí na faixa de R$ 1.300. Como geralmente esses cursos eles são feitos aí, eles acabam não sendo feitos na sua cidade, geralmente você acaba tendo que desembolsar aí com transporte, estadia, alimentação. Se a gente for levar em consideração um curso aqui em São Paulo, mais ou menos você vai pagar aí na faixa de R$ 1.300. A estadia, você vai pagar a faixa de R$ 500. A alimentação, mais 150. Passagem de avião, porque a maioria dos profissionais que acabam vendo esse vídeo, eles são fora do estado, ou mesmo fora da cidade de São Paulo, vai ter que desembolsar o transporte. Uma passagem de avião vai ficar aí de volta, vai ficar na faixa de 800. Disso para mais, né? O total disso vai dar 2.750. Isso geralmente dado em 2 dias e meio. Ou seja, você vai acabar gastando 3 ou 4 dias, desembolsando R$ 2.750 e acaba não tendo todo esse conteúdo relacionado a salto vertical que você vai ter aqui dentro do Expert na avaliação do salto vertical. Tá, o que você vai aprender aqui dentro? Né? Você vai conhecer os autores de referência, conhecer os objetivos de cada tipo de salto, como utilizar os resultados diários aí de salto para monitorar os níveis de fadiga, como conhecer os princípios de funcionamento dos equipamentos que fazem as medidas do salto vertical, como fazer a interpretação das curvas de força de reação contra o solo, vai conhecer os resultados de referência, as características de cada fase do salto, saber o porquê da importância de normalizar os valores de força pela massa corporal, pelo peso corporal, vai saber que apenas uma parte da fase excêntrica, ela é de fato excêntrica. Saber que cada equipamento, o que cada equipamento mede, conhecer as diferenças entre a avaliação de salto vertical com plataforma de força e com sistemas de interrupção, dominar as técnicas para aplicação dos protocolos, como os testes de salto, como que eles podem ser realizados aí com encoders lineares, conhecer os pontos de transição entre as fases, saber como transformar os dados de força em aceleração, velocidade, potência, posição e outras variáveis. Vai conhecer as diferenças, né, entre saltos com alívio de carga, com sobrecarga, sem carga e por aí vai. Vai conhecer as diferentes maneiras de calcular taxa de desenvolvimento de força no salto vertical, que é um assunto que dá muita discussão. Vai saber interrelacionar as diferentes variáveis que são obtidas nos testes. Como os aplicativos e os softwares, como que eles calculam os resultados das inúmeras variáveis do salto vertical. A gente vai saber como que a gente faz a relação entre impulso e altura alcançada, altura do centro de gravidade. A gente tem várias alturas que podem ser medidas e existem diferenças entre essas medidas. Então, a diferença, por exemplo, a altura do salto, a altura do centro de gravidade ou do centro de massa. Então, existe uma certa diferença que nem sempre isso daí fica muito fácil para a gente obter essas informações. Como que eu posso utilizar a altura do salto para predizer as cargas de treinamento? O que a queda de força no início da fase concêntrica de um salto contra movimento, o que ela pode indicar? O que um alto valor de tempo de contato no drop jump pode indicar? Como que eu posso realizar um teste para obter o índice de força dinâmica? Tudo isso a partir de dados coletados de avaliações que a gente realiza todo santo dia, tá? E além das aulas, você também vai receber aí as apresentações das aulas, todo o material que vai estar envolvido naquela aula, os artigos, os relatórios utilizados,
as planilhas de cálculo, as fórmulas do salto vertical e mais de 200 relatórios de saltos verticais que foram realizados de verdade, para que você possa ver a diferença entre a aplicação de força de diferentes indivíduos de diferentes modalidades. As aulas elas vão ficar disponíveis por 1 ano. Você vai poder assistir quando e onde quiser. Qual que é o preço? Qual que é o valor, preço mesmo assim do expert na avaliação do salto vertical? O que você vai pagar para pegar um relatório desse daqui e saber tintim por tintim o que significa cada uma dessas variáveis e como você poderia utilizar cada uma delas. São 12 parcelas de R$ 49,70 no cartão, ou então R$ 497 à vista no cartão ou no boleto. Você tem uma garantia de 30 dias. Se por algum motivo você não gostar, é só mandar um e-mail que eu te devolvo o seu dinheiro sem perguntar absolutamente nada. É só mandar um e-mail pedindo a garantia dentro do prazo de 30 dias. O risco é absolutamente zero. As inscrições elas vão ficar abertas por no máximo 5 dias. Deu 5 dias, ou menos, ou até antes, a gente pode encerrar as inscrições. Então, tudo que eu podia fazer para facilitar a sua inscrição, eu fiz. Então agora é com você. É só clicar no link que está aqui embaixo e a gente se vê do outro lado. Um abraço e até lá. Saber o que está rolando nesse mundo. Se eu vou publicar e eu vou comprar esses aparelhos e eu vou pesquisar, eu tenho que saber o que estão falando as pessoas. Tá. E é você que tem esse curso, que tem esses aparelhos, que tem isso. Então eu tenho que estar por dentro. Tenho que saber, tenho que saber o que está rolando aí, gente. Opa, isso aqui não estou entendendo, eu não conhecia isso. Tá? Aí vai. Aí eu vou atrás para poder publicar e tudo. Esse é o meu projeto. É o único. A minha família inteira sabe disso. De oferecer assim várias coisas ao mesmo tempo, de oferecer por módulos. É tipo, na verdade, funciona como uma pós-graduação, né? De módulos daqueles assuntos de avaliação. E você não tem. Aí você tendo especialistas naquilo, beleza, mas na faculdade você não tem, nenhum curso de pós-graduação não tem. Então, assim, não tem nenhum lugar que tenha isso. E assim, eu acho bacana que vocês produzem o equipamento, então sabem as limitações, sabem as qualidades, sabem os problemas que podem dar de aquisição de sinal, que é um problema sério, né, na nossa área. E eu gosto muito de análise quantitativa. Eu trabalho com estatística também, né? Essa parte de metodologia, eu gosto muito da análise estatística. Então, para mim, faz muita diferença eu entender como é que funciona isso, né? Eu falei, pô, bacana, agora eu vou ter tempo, vou poder olhar com calma um pouco disso aí tudo. Que você vai lendo uma coisa, vai lendo outra, mas, assim, não é um curso fechado, né? E foi exatamente o depoimento que eu tinha falado para você. Eu nunca vi nenhum curso de avaliação, você vê assim, blocado, composição corporal, uma coisinha pequena, mas um curso geral que fale o tempo inteiro de avaliação, para mim foi sensacional. Nem sei se um questionamento que você levantou em relação àqueles bicos que dão quando a pessoa vai fazer o counter movement jump ou do movimento concêntrico, como é que resolve aquilo no treinamento, né? Então, assim, nenhum livro vai te explicar aquilo. Não. E, assim, será que em todos os aparelhos, essas são as minhas dúvidas, será que em todos os aparelhos são iguais? Será que você vai encontrar essas coisas em outros lugares? Será que se usar aparelho A ou B, isso aí vai aparecer? Não vai? Por que aparece? Por que não aparece? Então, são coisas que eu não conhecia realmente, e você vai conhecer quando você mexe com o aparelho de todas as formas, né? E como eu não tenho acesso a nenhuma plataforma de força aqui, então esse para mim já é um ganho absurdo, né? Porque eu já aprendo em relação a isso. E daqui para frente você vai aprendendo. Aí eu tinha visto, né, que tinha as aulas com o Fábio Nakamura, que é um puta pesquisador. Vejo que essa troca é importante, né, Alex, e os colegas aí do grupo, porque às vezes, como eu faço aqui em Passo Fundo, né, no interior do Rio Grande do Sul, mas de repente é uma dica ou um protocolo que ficaria legal lá para o pessoal que está em Recife, que está em São Paulo, que está em Santos, e que funciona, porque são coisas na prática. Então, como sempre uma dúvida sobre aquele gráfico.
E eu não estava compreendendo de forma nenhuma vendo os vídeos. Só que aí, quando eu comecei a estudar com mais calma, aquele material que tem na plataforma que o senhor mandou, com a foto, já com as curvas, aí eu comecei a parar, olhar, aí eu compreendi. Compreendi, olhar para aquele gráfico e saber, aquela fase é excêntrica, aquele é o freio, aquele é a fase concêntrica, já dá para entender. Isso foi a coisa que mais eu aprendi algo. Sabe quando você tem assim, aprendi algo que eu estava querendo, pronto, startou. E aí tudo ficou mais fácil quando eu fui ler os artigos depois, porque depois que eu compreendi a curva, e aí ficou mais fácil, assim, porque eu já sabia o que era drop jump, eu já sabia o que era squat jump, os protocolos especificamente, mas na plataforma de força as coisas ficam diferentes, né? Você começa a entender o que é o salto com aquelas curvas. Aí pronto. Aí eu comecei agora eu posso tirar daqui, agora eu posso entender, agora eu sei que uma plataforma de força tem uma utilidade muito maior e um leque de possibilidades muito maior do que... Mas pode ser que eu nunca avalie numa plataforma de força, mas eu tenho que entender dela para eu entender do tapete, do sistema óptico, de qualquer outro tipo de... Né? Porque o que eu enxergo sobre avaliação é o seguinte: a gente está chegando a um ponto de tecnologia que tudo, daqui a alguns anos, vai ficar muito acessível. Tudo, muitas coisas. Só que, como especialista em avaliação, eu tenho que entender do básico, de onde tudo foi criado. Para eu entender daqui a pouco da tecnologia. Então, eu tenho que dominar isso. E eu não estava dominando isso. Assim, não domino ainda, mas pelo menos eu sei ler, eu sei entender o que é aquela curva. E sei entender o que é uma plataforma de força. Isso foi um divisor de águas, assim, para eu começar a estudar e, eita, agora deu um start para mim. Né? Foi a compreensão daquele gráfico, daquele raio-x, que não está totalmente compreendido, porque não é tão simples, mas eu já estou entendendo que o movimento está especificando cada curva daquela, aceleração, velocidade, centro de massa, força, potência, eu já estou mais ou menos entendendo ali. Eu sou o professor José Eduardo Urso, sou licenciado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Esporte e estou fazendo mestrado em Exercício e Saúde. O Alex possui uma capacidade imensa de socializar seu conhecimento e, diga-se de passagem, ele sabe muito no que diz respeito à avaliação física e testes. Um conhecedor desse assunto e com muita humildade em transferir esse conhecimento, essa relação profissional minha com o Alex continua até hoje, e é nele que me apoio para sanar as mais diversas dúvidas que surgem surgiram e acaba surgindo ainda no decorrer de todo o tempo que eu trabalho com avaliações. Essa relação foi e é de muita importância para o meu profissionalismo. Me fez conhecer muitas pessoas, consegui ficar mais próximos de profissionais renomados, desenvolvi, quando atuava com fisiologia do esporte e avaliação física, em um centro integrado do coração, na cidade de Americana, interior de São Paulo, um estudo sobre protocolos tradicionais incrementais, que acabou gerando publicações e, consequentemente, um livro, onde não posso deixar de enfatizar que nada disso teria acontecido sem meu envolvimento profissional com o Cefise e com o Alex Oliveira Silva. O destaque no meio esportivo como um profissional de referência acabou sendo uma consequência de todo esse processo. Conheci vários lugares, onde inclusive hoje estou morando em Portugal e fazendo mestrado em Exercício e Saúde, e atualmente também atuando profissionalmente na área da avaliação física. Através dessa nossa relação, eu consegui evoluir muito meu conhecimento em avaliação física, e isso me possibilitou, corrigindo algumas falhas na coleta de dados, a ajudar muitos atletas a melhorar suas capacidades
físicas e, consequentemente, melhorar seus resultados. Tive o privilégio, com essa troca de conhecimento, a entender um pouco mais sobre os testes que realizo. Nós que atuamos na área de avaliação física, passamos por situações que muitas vezes não conseguimos obter a resposta naquele momento. O Alex sempre me ajudou a solucionar, sempre me ajudou e me ajuda a solucionar o problema. Muitas vezes mudando completamente a direção do trabalho para conseguir um melhor e mais coerente resultado. Eu assisto sempre que posso, sempre dentro das minhas condições, eu assisto muitos cursos que ele propaga na internet, como exemplo, limiares, plataforma de salto. Inclusive eu adquiri agora uma plataforma de salto que estou desenvolvendo alguns testes aqui em Portugal, na área de potência de membros inferiores, inclusive para ciclistas. A área de dinamometria, também assisti vários webinars que ele se dispôs a fazer na internet. Muitas informações que o Alex me passou e me passa foi e é essencial para o bom desenvolvimento do meu trabalho. Inclusive hoje, que atuo aqui, né, em Portugal, nós falamos por videoconferência, por WhatsApp, e isso ajudou e ajuda muito no desenvolvimento do meu trabalho. Eu quero então, nesse momento, deixar aqui o meu agradecimento e dizer que se existe uma pessoa que me inspira a ser sempre melhor do que eu sou hoje, é esse profissional e amigo que aqui posso citar. Algumas de suas características, tais como capacidade didática, ele tem uma imensa capacidade didática, sua experiência de vida como ser humano e como profissional, a qual conquistou durante toda essa trajetória, conseguindo passar por dificuldades e mesmo assim não perder o foco e o seu objetivo, sua simplicidade, sua humildade, mesmo sendo uma enciclopédia de conhecimento, seu lado humano e sua forma de tratar as pessoas, entre outros fatores que fazem ele uma pessoa especial. Então aqui fica o meu muito obrigado, Alex Oliveira Silva, e que você tenha aí uma boa possibilidade no futuro próximo para que a gente continue juntos e atuando nessa área, fazendo o melhor possível. Muito obrigado. Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Augusto Barbosa, sou cientista do esporte no Comitê Paralímpico Brasileiro e diretor técnico da Mesure Ciência do Esporte. Já tenho alguns anos trabalhando com avaliação de atletas e hoje eu estou passando aqui para dar um depoimento para o Alex, um companheiro e amigo de longa data. Desde 2007, 2008 a gente se conhece e nesse período tenho observado, entre tantas qualidades, duas que me chamam a atenção. Primeiro, a alegria que o Alex tem de ver os equipamentos que ele produz, as tecnologias que ele disponibiliza sendo usadas e gerando dados e resolvendo problemas efetivos no campo da ciência do esporte. Então, mais do que ver aquilo funcionar, né, há um interesse genuíno pelos dados que a gente coleta, pelas informações que a gente leva para o treinador. Então, não foram poucas as vezes em que a gente teve a oportunidade de sentar junto e compartilhar um pouco dos resultados que a gente vem obtendo e sempre com muito interesse da parte dele, né? E um segundo ponto que me chama a atenção é o fato dele se comprometer com projetos que não necessariamente dizem respeito à função dele enquanto uma pessoa que produz e desenvolve tecnologia. Então, em algumas oportunidades, a gente teve algumas necessidades que fugiam daquilo que o equipamento em si demandava, mas que mesmo assim, né, o Alex ele sempre teve o interesse de ir atrás, aprender coisas que eventualmente ele ainda não tinha conhecimento, para justamente tentar ajudar a gente a solucionar alguns problemas que a gente tinha na nossa realidade. Então, essa empatia com a nossa necessidade no campo, na prática, com os equipamentos,
também é outra coisa que me chama a atenção. Então, por isso, agradeço, Alex, fica aqui meu depoimento e espero que a gente possa sentar mais vezes para trocar algumas ideias e conversar bastante sobre os números que os equipamentos que você faz nos dá. Beleza? Um abraço. Olá pessoal, bom dia, meu nome é Domingos Pandeló, eu sou fundador aqui do Centro de Alta Performance. A gente trabalha com avaliação fisiológica, com treinamento esportivo, nutrição esportiva. E eu queria fazer um depoimento em relação ao Alex. O Alex é um parceiro nosso desde a abertura aqui e ele nos ajudou muito, pois ele não só vendeu vários dos equipamentos que nós temos aqui, mas ele teve o cuidado de vir até aqui, de qualificar os profissionais que trabalham aqui com a gente, e realmente o que ele fez a gente não encontra por aí. Tá? Então eu sou muito grato ao Alex por tudo que ele fez. Um grande abraço. Olá, meu nome é Rodrigo Chaves, sou profissional de educação física e com especialização em fisiologia do exercício, mestrado nessa área também, e mais voltado para a área do futebol. Trabalho com futebol há mais de 15 anos, com futebol profissional, e eu gostaria de agradecer muito ao Cefis e ao Alex pelas oportunidades que eles sempre disponibilizaram e ajudaram tanto, não só a área do futebol, mas toda a área das ciências do esporte. Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro congresso, ainda como aluno, o primeiro congresso na área acadêmica foi justamente do Cefis lá em Campinas, onde eu tive a oportunidade de conhecer efetivamente o Alex e estar um pouco mais por dentro do que o Cefis fazia, os excelentes equipamentos de avaliação, como os sensores fotoelétricos, as plataformas de salto, que sempre me auxiliaram muito no meu dia a dia de trabalho, dos controles que nós fazemos nessa área. Então deixo aqui o meu muito obrigado ao Cefis e o meu muito obrigado ao Alex pela contribuição enorme na área de ciências do esporte. Um grande abraço. Nosso querido Alex, que tanto ajuda um monte de gente, que tanto colabora com a ciência no Brasil. Colabora com a ciência no Brasil. São poucas as pessoas que fazem isso da maneira que ele faz. Entendeu? Então, evidentemente, se Alex quisesse ficar rico, ele ia ser outra coisa, porque ele tem talento para fazer um monte de coisa. É um engenheiro nato. Só que é um professor de educação física obstinado que quer ver a educação física vencer. É um cara que a educação física, de fato, tinha que prestar grandes homenagens. Entendeu? Porque é um cara que já labuta nisso faz muitos anos. Eu comecei a ter contato mais de perto com o Alex há pouco mais de 9 anos, sei lá, quando a gente começou a receber os materiais da Cefis aqui para o nosso laboratório. Mas eu já conheço a história do Alex já há muito tempo, desde a época que ele iniciou a fazer esses equipamentos.